Com o pessoal aqui, né, saída do Willian, e tem uma moça que é médica do Corinthians. Olha, parabéns, é uma conquista espetacular. A gente até comparou com a nossa querida Regiane Ritter, abrindo um novo espaço. A medicina esportiva do Brasil talvez seja uma das melhores do mundo. E as moças conseguiram também entrar nessa área, parabéns. Confesso que eu não lembro do nome dela, eu já me informei, mas não lembro agora. Mas parabéns a ela, quem teve a ideia de colocá-la, parabéns ao Corinthians. Uma iniciativa bem bacana, colocar também as moças para trabalharem nesse setor. Não é fácil, mas ela chega, tinha a médica do Chelsea, que eu também admirava muito, bem legal. E vocês falaram que entenderam que deveria ser expulso o jogador do América? Sim, uma entrada por trás. Tanto é que depois você vê no tape lá a meia do Willian rasgada, né? Então teve a entrada mesmo, e aí por trás tem que expulsar. Agora, foi um jogo assim da equipe do Corinthians muito ruim. Eu não gostei dessa... Num primeiro tempo teve momentos assim que ficou aglomerado do lado esquerdo, todos num canto só, do outro lado um jogador. Então eu achei a equipe do Corinthians muito confusa. E aí também entendendo que o Mancini foi treinador dessa equipe, ele conhece muito bem. Então, haja vista, o Corinthians precisa melhorar muito nesta semana. Então, Paulo, eu vou pensar a palavra que você falou, confusa. O Corinthians tem sido confuso. O Corinthians é um time que a gente olha, não consegue identificar um padrão. E aí o português, né, o Vitor Pereira, também tem que chamar qual é a culpa dele nesse processo. Porque a equipe não está fresquinha, porque o calendário, porque não temos tempo. Ele falou ontem que o Corinthians não tem elenco de qualidade e quantidade para disputar as 3 competições. Ok, então, o Corinthians vai disputar o quê, Vitor Pereira? Vamos lá. Porque o Corinthians não tem uma base. Paulo, não tem um time base. Ele tem que ter um time base. Não adianta. A cada jogo ele roda todo o elenco. Você não vai dar entrosamento nunca. Então chega a público e fala o seguinte: nós vamos brigar, já que eu tenho um elenco curto e de pouca qualidade, eu vou brigar pela Copa do Brasil. Vou manter o elenco base dessa competição e não me encham mais o saco. Aí não vai ganhar os 3 campeonatos, vai. Ele tem, pra gente poder cobrá-lo, porque toda hora ele vem com essa desculpinha. Não, nosso elenco, e a sua culpa? Vitor Pereira, qual é a sua culpa? Você não sabia que aqui no Brasil o calendário era assim? Você não conhecia o elenco do Corinthians? Será que você não se informou para assinar um contrato tão bom como você assinou? Qual é a sua culpa nesse processo? O Corinthians vem de resultados ruins. Ruins. É verdade que está vivo na Libertadores? Até quando? Até quando? Vai decidir na Bomboneira com Boca, meu amigo. Por que vai decidir lá? Porque fez vexame a semana passada com o time sub-15. Nem vou lembrar disso, tá? Então qual a sua responsabilidade nisso? Qual é a sua responsabilidade? Tem que ser mais claro e transparente, ó. Vamos manter um time base e a competição que o Corinthians foca é a Copa do Brasil. Ou é a Libertadores ou é o Brasileiro. O que não dá é para cada partida, os jogadores ficam sabendo praticamente no vestiário quem vai jogar. É uma confusão dos diabos esse time do português. Eu não estou gostando não, precisa dar uma resposta. E são 5 empates, e ontem nós escutamos um pouco o Vitor Pereira falando. Não, um jogo contra o Internacional, como é que foi? O empate foi bom lá. Bom, é bom se você empata fora. Não, o empate fora é bom. Mas o futebol que o Corinthians Paulo, tem mas apresentado... Tudo bem. Você pode, empate fora é legal, mas você não pode perder para o América em casa. Ou empatar com o América em casa. E jogar como jogou. Jogou contra o São Paulo. No primeiro tempo, só deu a equipe do São Paulo. Contra o Fortaleza, então, por isso contra que o São Paulo, contra o América. Por isso que a torcida está cobrando. Porque não está vendo assim uma perspectiva de um futuro melhor. A sorte do VP é que ele é português, filho. Se tu é brasileiro, nego velho, os caras já te ido para cima. Porque o estrangeiro tem uma tolerância um pouco maior que a torcida. Eu acho que tem que dar tempo ao treinador, mas já estava para estar jogando melhor, né? Bom, vamos continuar falando de Corinthians. Vamos lá ao Parque São Jorge. O Thiago Saladares está por lá e vai nos trazer as novidades de hoje, especialmente o caso do Willian Salazar. Boa noite para você. Como está o Willian, uma das peças mais importantes do Corinthians, que saiu ontem preocupando todo mundo. Boa noite, Salazar. Boa noite, Flávio e a todos que estão acompanhando aqui o Gazeta Esportiva. Eu já vou falar sobre o Willian, só para completar a sua informação. A médica que hoje gera ali o departamento do Corinthians é a doutora Ana Carolina Cortê. Ela realmente está sendo pioneira nesse sentido, com o apoio do Corinthians. Claro que ela acabou entrando até no lugar do filho do doutor Joaquim Grava, o Ivan Grava,
assumiu o departamento médico do Corinthians. Bem legal essa atitude, tão legal que a Gazeta Esportiva está tentando fazer uma matéria com ela, a gente só está esperando essa questão, eles ainda têm que respeitar ali uma bolha, o CT ainda é fechado para o pessoal da imprensa por causa da questão da Covid. Enfim, em breve a gente vai ter a doutora Ana Carolina aqui contando sobre esse momento dela lá no Corinthians, à frente do departamento médico do time masculino. É de fato uma quebra de tabu aí do Corinthians e da doutora Ana Carolina. Sobre o William, Flávio, a questão é a seguinte: hoje o Fabrício Romano é um importante, conceituado jornalista italiano que mexe só com notícias do mercado do futebol. Ele voltou a falar do interesse do William em voltar para a Europa agora, no meio do ano. E o motivo disso seria, mais uma vez, uma questão da insegurança da família de morar aqui em São Paulo. Eu fui atrás dessa história para apurar a informação, conversei com pessoas do clube que me disseram o seguinte, que não há nada, absolutamente nada sobre esse caso, nenhuma manifestação do William, nenhuma proposta de nenhum clube. O William tem contrato com o Corinthians até o final de 2023, em tese vai cumprir seu contrato normal. Para sair daqui tem que chegar uma proposta, tem que ter pagamento de multa, tudo isso, mas por enquanto não chegou absolutamente nada, nem do William, nem de nenhum outro clube. Aí eu liguei para o seu Severino, que é o pai do William, foi muito importante para a vinda do William para cá. E o que ele falou para mim, e isso disse textualmente, em on, não foi em off, a matéria está publicada no site da Gazeta Esportiva, dizendo que não tem nada disso, tranquilizando a torcida. Seu Severino falou que teve ali uma preocupação da família naquele momento que o William foi ameaçado, ele, Cássio, tantos outros jogadores, mas que isso já foi superado, já passou. Segundo ele, apenas especulação para a torcida ficar tranquila que o William vai seguir por aqui. E ainda falando sobre o mercado da bola, durante essa semana também especulou-se um eventual retorno do Everaldo para o Corinthians. Ele que está emprestado ao América até o final do ano. O Everaldo tem um contrato com o Corinthians até junho de 2023. E eu também fui atrás dessa história, já que começou muito, diz que me disse daqui e dali, torcedor perguntando. Enfim, a informação que chega para mim é que o Everaldo continuará no América até o fim deste ano, cumprirá o seu contrato de empréstimo. O Everaldo não será reintegrado ao elenco agora nessa janela do meio do ano. Então, resumindo, o William fica e o Everaldo continua lá no América. Isso aí eu acho que tranquiliza um pouco o torcedor do Corinthians diante das manifestações que a gente estava acompanhando nas redes sociais. Corinthians que agora enfrenta o Atlético Goianiense, sábado, 8h30 da noite, fora de casa. Para esse jogo, o Maicon é desfalque certo, ele que sofreu o terceiro cartão amarelo agora contra o América, vai ter que cumprir suspensão. E a grande dúvida, né? João Vitor, Fagner, o Jô e até mesmo o William, que sofreu um carrinho por trás, ontem teve que sair do jogo ainda antes do intervalo, meião rasgado. Todos eles são dúvidas, a gente vai ter que esperar um retorno do departamento médico, este comandado pela doutora Ana Carolina. E aí, sobre essas reposições, sobre esses problemas de elenco do Corinthians, o Vitor Pereira falou na entrevista coletiva, como lembrou agora o Garrafa. Vamos ouvir então o técnico do Corinthians falando sobre o elenco que tem em mãos. Eu, quando aceitei o convite do Corinthians, aceitei o elenco do Corinthians, né? Eu sabia qual era o elenco do Corinthians, portanto eu aceitei o desafio. Agora, nós sabemos que não é um elenco perfeito, é um elenco que quando temos 3 ou 4 jogadores lesionados, tivemos a infelicidade do Paulinho. Neste momento temos o Jô de fora, temos o João Vitor, temos o William agora. O que eu quero dizer é que nós sabemos no clube que o elenco em determinadas posições, nós temos que olhar para a realidade do clube, temos que olhar, fazer uma análise e daqui a algum tempo tentar pontualmente reforçar uma outra posição, acho eu, se for possível. Se não for possível, é recuperar os lesionados, é continuar a fazer evoluir os mais jovens, os miúdos da base e tentar dar a melhor resposta possível às competições que temos envolvidos. Bom, e se não for possível, como disse ali o Vitor Pereira, também tem os jogadores que vão voltar de empréstimo agora, no meio do ano. São eles o Bruno Mendes, zagueiro Bruno Mendes,
o meio-campista Ramiro e os atacantes Matheus Vital e Léo Natel. O Corinthians ainda pensa em negociar esses atletas, mas em tese são 4 jogadores que voltam agora de empréstimo no meio desse ano e se o Vitor Pereira quiser, podem ser aproveitados por aqui. Daqui a pouquinho eu volto para falar um pouco mais desse momento do Corinthians, Flávio. Valeu, Salazar. E aí, Garrafa, desses 4 citados aí pelo Salazar, alguém pode ser útil ao Vitor Pereira? Matheus Vital, Ramiro, Léo Natel e qual é o outro? O Bruno Mendes. Bruno Mendes, o Ramiro, para compor o elenco, acho que pode compor o elenco. Mas o que me preocupa, e o Salazar foi muito feliz que trouxe esse trecho aí da entrevista do Vitor Pereira, e ele na coletiva me parece um comentarista de programa esportivo. Ele esqueceu que ele é o técnico. Ele começa a criticar o elenco. Não, o nosso elenco não tem muita qualidade. Pô, ele não sabia disso, velho. E outra coisa, hein? Tá aqui o Paulo que não me deixa mentir. Se começa a esculhambar com o seu elenco, os caras te derrubam, hein, português? Os caras te derrubam. Não começa com essa resenha furada aí, que os caras se derrubam, hein? Começar a esculhambar o elenco, você tem que... É lá dentro do vestiário. É no vestiário. O técnico vem pra coletiva. Ele não falou nada que ele tem culpa. Ele começa a falar que o elenco do Corinthians não é... o elenco do Corinthians é... Sabe como é que é, né? É bom, mas não é. Pô, ele não é comentarista, ele é o técnico desse elenco. E ele que tem que dar soluções a esse elenco. E no futebol, tá aqui o Paulinho que não me deixa mentir. Se eu estiver mentindo, você fala, Garrafa, você tá louco. Começa a falar mal de elenco, isso bate no vestiário, velho. Com rede social, isso bate lá dentro. Daqui a pouco os caras te mandam de volta pra Portugal, hein? Bom, tem que se tomar muito cuidado com essa questão do que fala, e eu já tenho falado isso, por mais que o Vitor Pereira é um treinador experiente, é um treinador que já passou por grandes clubes, no Brasil a coisa é diferente, então tem que tomar muito cuidado com as palavras. Agora, sempre lembrando que o Corinthians em 2021 não ganhou nenhum jogo contra o Atlético Goianiense. Foram 2 empates e 2 derrotas. Então essa equipe vai ter que estar muito bem preparada para ir para lá e trazer um resultado positivo, porque ou se prepara muito bem, vem com resultado positivo, uma derrota vindo de lá, vão ter problemas, hein? Contra o América, frustrou a torcida do Corinthians. E o Salazar volta agora do Parque São Jorge. Como ficaram os números do Corinthians em casa, Salazar? Vamos lá, Flávio, dentro daquele lema de que os números são importantes, mas não são determinantes, eu trouxe bastante número aqui para vocês discutirem e interpretarem por aí. Vamos começar, para falar desse momento do Corinthians, dá uma olhada nesse levantamento feito pelo Footstats, mostrando que esse time do Corinthians, no Campeonato Brasileiro agora de 2022, é a equipe que menos finaliza, tem a menor média de finalização ao gol, e aí não é no gol, é finalização, uma tentativa para fora também vale, mas é a equipe que menos finaliza, tem a menor média de finalização dos últimos 10 campeonatos brasileiros. É bastante coisa, né? A gente viu isso ontem contra o América, como o time teve dificuldade. Outro ponto interessante é perceber como o time piorou dentro de casa, na Neoquímica Arena, né? O Corinthians, até o majestoso contra o São Paulo, teve uma sequência ali de 10 jogos. Nesses 10 jogos, foram 9 vitórias e 1 empate. Nos 10 jogos, o Corinthians sofreu apenas 2 gols, chegou a ter uma sequência de 5 vitórias consecutivas, e tudo isso mudou muito a partir do majestoso, né? O Corinthians pega São Paulo, Always Ready e América em sequência dentro de casa, não consegue aproveitar essa sequência. 3 empates seguidos, nenhuma vitória, portanto, tomou gol em todos esses jogos, perdeu a chance de assumir a ponta da Libertadores, perdeu a chance de se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Enfim, mudou bastante o aproveitamento do time dentro de casa. E por falta de apoio não foi, como a gente também vai mostrar agora. Foram 3 jogos em 8 dias, e apesar da situação econômica do país, do preço do ingresso que não está barato, a torcida do Corinthians não deixou de comparecer. Foram quase 120 mil pagantes nesses 3 jogos, lembrando, em 8 dias apenas, a média superior a 39 mil, o Corinthians conseguiu uma renda total de mais de 9 milhões, o que deu aí uma média aí de 3 milhões
por partida com essa média de torcedores aí. Não deu muito certo, né? O pessoal foi, apoiou, mas não deu muito certo. Enfim, é um time que finaliza muito pouco, tem o apoio da sua torcida, mas está tendo muito problema até mesmo dentro de casa. Aí eu passo a bola para vocês discutirem esse momento do Corinthians. Minha última informação daqui: o STJD marcou para amanhã o depoimento do Rafael Ramos sobre aquela acusação de injúria racial para o Edenilson, né? O depoimento do Rafael Ramos vai ser amanhã e o do Edenilson está marcado para segunda-feira que vem. Lembrando que esse é o depoimento do STJD. A Polícia Civil segue apurando o caso, vai ter uma perícia de leitura labial, mas essa perícia ainda não foi marcada e também não tem data para acontecer. A gente vai atualizando o torcedor por aqui. Tá certo, gente? Me despeço daqui. Um abraço, deixo com vocês. Obrigado, Salazar. Esse é o tipo do tema que tinha que ser resolvido rapidamente, né? É um absurdo demorar tanto para ter uma solução, até para ou punir quem tem que ser punido ou para deixar a coisa realmente esclarecida. E você, como advogado, posso estar falando uma bobagem. O STJD deveria ouvir primeiro o Edenilson e depois ouvir a defesa do... Mas vai ouvir o cara, teoricamente o STJD vai ficar baseado no que está na empresa? O que eu acho? O STJD já sabe qual é a sentença, está até pronta. Pô, tá isso errado, aí é né? tudo H. Por que eles não ouvem os dois no mesmo dia? Para aparecer duas vezes. Normalmente, as definições da justiça esportiva, elas já são acertadas antes. Eles acertam, agora já está tudo certo, eles já sabem o que vai fazer e tal. Aí estão fazendo H, ouve um, depois ouve outro. Mas eles já sabem o que eles vão resolver. Tudo muito ruim, né? Tudo muito ruim pro futebol. E esses números que o Salazar apresentou? Os números que o Salazar apresentou, eles são, obviamente, né, são detalhistas, né? Mostram na essência tudo aquilo que a gente está vendo. Tudo aquilo que a gente está vendo. Se você não quiser ver os números, você vê Corinthians e Always Red. Pega o tape aí e vê. Não, só pega o último jogo contra o América. Foram 13 finalizações do América contra 7 do Corinthians. Pega contra o São Paulo. É só você olhar o desempenho, tá na cara, tá explícito. O Corinthians está em queda. O Corinthians está em queda. E o português precisa dar uma resposta. Diferentemente do Abel, o Abel que vinha reclamava de calendário, mas nunca expunha os jogadores. Ele sempre fala, não, meu grupo tá fechado, ele põe os caras embaixo da asa, o Abel, né? Não mexe aqui com o jogador, com o Everton, mexe aqui, Everton. Ele protegia os caras, o português não. O português, o Corinthians está embaixo, meu grupo não é muito bom. Isso não vai acabar bem, Paulinho, eu tô preocupado com isso aí, viu?